O Carpini está demitido do comando do São Paulo. O treinador não comanda mais o tricolor. Desempenho e também resultados derrubaram o Carpini do comando do São Paulo e tem gente comemorando a decisão tardia da diretoria, mas a verdade é que a torcida do São Paulo não tem nada para comemorar. O Carpini era um treinador que estava no São Paulo por falta de opção no mercado e nada mudou. O mercado continua não sorrindo para o São Paulo ou para qualquer outro clube no que diz respeito a ter um bom comandante no campo. E eu quero falar melhor com vocês sobre tudo isso que aconteceu e como o futuro do São Paulo é desesperador. Esse é um vídeo de um São Paulino que talvez, se você torce para outro time, também vai se identificar, porque é a realidade de vários clubes aqui no Brasil. Antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você não é inscrito no canal, primeiro se inscreve aqui, apoia o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Além de falar do São Paulo, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu, Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futflix, aqui a gente fala de todos os times, a gente gosta de falar de futebol. Então se inscreve aqui pra dar essa moral, dá um like nesse vídeo e compartilha ele com aquele seu amigo, beleza? Rapaziada, quero lembrar que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, o melhor lugar pra você fazer a sua aposta esportiva. Na 1xBet você tem as melhores odds do mercado, lembrando que ao fazer o seu registro ali na casa 1xBet, utilizando o nosso cupom FFLIX, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? O link tá no primeiro comentário fixado aqui, corre lá agora para você fazer a sua aposta. Tá rolando aí Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, tem campeonatos internacionais também acontecendo, a Champions League. Corre lá agora e faz o seu palpite na 1xBet, beleza? Não esquece de usar o nosso cupom no seu primeiro depósito. A diretoria decidiu hoje, dia 18 de abril, demitir o técnico Thiago Carpini depois do treinador comandar o São Paulo aí desde o começo do ano, quando o Dorival deixou o clube para ir treinar a seleção brasileira. E a verdade é que o São Paulo olhou o mercado e decidiu apostar no Thiago Carpini. Mas aqui eu já quero fazer com vocês uma análise do que o São Paulo e por que o São Paulo escolheu o Thiago Carpini. O São Paulo olhou para o mercado e não viu uma grande opção. E você vai concordar comigo que até a torcida dizia, bom, fazer o quê? É uma boa opção. O São Paulo não tem dinheiro para ir lá contratar novamente, por exemplo, o Hernan Crespo, que acabou de quebrar a série invicta lá do Al Hilal do Jorge Jesus. Ele ganha muito bem na Arábia Saudita. O São Paulo ia ter dificuldades para contratar um técnico renomado do exterior. Tentou contratar treinadores e clubes aqui empregados, como por exemplo o Pedro Caixinha, o Vojvoda. O São Paulo consultou essas situações, mas não é fácil tirar um treinador desses clubes que tem um projeto melhor, mais organizado e também pagando melhor do que o São Paulo. Porque não adianta o São Paulo prometer mundos e fundos, quando a verdade é que o São Paulo atrasa o pagamento dos seus jogadores e a gente sabe disso. Não é só o São Paulo, mas isso acontece. E clubes como Red Bull, Fortaleza estão em dia no mercado. Por mais que paguem menos, dia 5 é dia 5, o mês só tem 30 dias, o que não é uma realidade do São Paulo. Mas vamos falar aqui sobre o Thiago Carpini e a análise que o São Paulo fez no mercado. Primeiro a gente tem que pensar isso. O São Paulo contratou um treinador que rodou um pouco em clubes do interior de São Paulo, rodou também em outros clubes menores no Brasil, nunca conseguiu se destacar. Aí ele assumiu o Água Santa e chegou à final do Campeonato Paulista. E olha, é uma coisa bacana, ele chegou à final do Campeonato Paulista, mas jogando como? O Água Santa tem um orçamento modesto, tem um time modesto, apesar de aqui em São Paulo tem um certo destaque por ser um time de Diadema, vez em quando traz um jogador aí, por exemplo, o Neilton, aí todo mundo quer ver o que acontece, pô, o Neilton vai estar lá, o Jael vai estar lá, mas a verdade é que é um time modesto, não é um time que tem um grande investimento e joga prioritariamente de forma reativa, ou seja, ele reage ao time que o ataca, é um time que joga no contra-ataque, se defendendo, fechando a casinha. E o Carpini nesse sistema de jogo, num Água Santa que começou mal, aquele Campeonato Paulista do ano passado, conseguiu chegar a uma final e até ganhar o primeiro jogo do Palmeiras ali na final do Campeonato Paulista. Mas é isso, só, não conseguiu entregar mais. Dentro do que o Água Santa podia oferecer para o treinador, era isso. Ele no mesmo ano assumiu o Juventude, que estava lá embaixo na segunda divisão, e ele conseguiu ajeitar o Juventude e chegar à primeira divisão com facilidade. Aí a gente tem que pautar algumas coisas aqui. Primeiro que o Juventude também jogava de uma forma reativa, sofria muito para propor o jogo em outros times com menor orçamento que o Juventude na Série B. Aí você vai falar assim, menor orçamento que o Juventude? Pois é, cara, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude não é um coitadinho não, tá? O Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro tem um orçamento e uma organização melhor do que outros clubes que estão por ali. Então o Carpini consegue pegar o Juventude, organizar o
sistema defensivo, tem dificuldade para propor o jogo, fez pouquíssimos gols do Juventude na Série B, tá? Média de 1 gol por jogo, e 43% desses gols foram de bolas paradas. Então um treinador que assim, para propor o jogo, para o time dominar, é difícil essa situação, embora é um treinador que já mostrou no Água Santa e no Juventude que sabe organizar o time defensivamente. É um técnico jovem. O São Paulo fez uma aposta em um cara que podia evoluir de repente no São Paulo com mais opções. O cara ia ter um Rames Rodrigues, ia ter um Wellington Rato, ia ter jogadores que dá pra propor o jogo. Não é um elenco igual do Flamengo, não é um elenco igual do Palmeiras, mas dá pra jogar bola. Só que também é preciso lembrar que o Thiago Carpini assumiu um São Paulo que ia enfrentar competições num gabarito que ele nunca teve chance de participar, como por exemplo, uma Libertadores da América, um Campeonato Brasileiro. Gente, o Campeonato Brasileiro é mais difícil que a Libertadores, tá? Porque o Campeonato Brasileiro, toda rodada é pauleira, é loucura. Você vê, o Palmeiras perdeu em casa pro Internacional, o Flamengo tava ganhando do São Paulo no jogo que definiu ali a derrocada de vez do Thiago Carpini, e o São Paulo quase empatou o jogo com o Flamengo ali no finalzinho, depois que o Tite mexeu no time. É o Campeonato Brasileiro, não tem jeito, vai ser assim, vai ser sofrido pra todo mundo. É a liga mais difícil aqui da América, não tem o que falar. Então assim, pro Thiago Carpini uma Série A era algo que ele não tinha experiência. De repente, se o Thiago Carpini pega pra treinar um Juventude na Série A, ele teria mais facilidade, porque ele não teria que propor o jogo, ele pode fechar o time dele e de repente partir num contra-ataque ali, sabe? E jogar de uma forma reativa que ele já tá acostumado, e assim ele podia até crescer como treinador. No São Paulo é diferente. É óbvio que vai ter times que sempre vão estar dentro da sua casa propondo o jogo, principalmente no Brasileiro. Você vai ter Palmeiras em casa propondo o jogo, o próprio, o Corinthians, o Flamengo, você vai pegar um Atlético Mineiro, um Internacional, um Grêmio. Dentro dos seus domínios, os times vão propor o jogo e o São Paulo não vai precisar fazer isso. Mas quando você tá falando de um São Paulo jogando em casa para propor jogo contra outros times, o Carpini não ia conseguir fazer isso com facilidade. Então a gente tem que pensar nesse lado. São Paulo fez uma aposta e foi um treinador que não conseguiu render. O Carpini não conseguiu render, não conseguiu montar no São Paulo aquilo que se esperava de desempenho. Desempenho ele não conseguiu entregar. São Paulo jogava mal, São Paulo jogava feio. Ah, mas ele teve um bom começo. Ele conseguiu quebrar o tabu na arena do Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Mas vamos concordar comigo aqui que aquele time, além de ainda ser o time do Dorival, eu não quero ser injusto com o Carpini aqui, nem tirar mérito dele no que ele fez, mas era um time que estava motivado a bater no Corinthians naquele momento. Um São Paulo que estava vindo cheio de vontade de não vamos deixar, e é o time que não queria deixar a peteca sair porque ia enfrentar o Palmeiras na Supercopa. E enfrentou o Palmeiras na Supercopa do jeito que o São Paulo aprendeu a jogar nos últimos anos, brigando, lutando, porque você pode dizer o que for, mas o São Paulo não tem um time de vagabundos. Os jogadores correm, se matam dentro de campo, por mais que eles tenham deficiências técnicas, eles entregam tudo. E entregaram tudo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, quebraram o tabu, lutaram contra o Palmeiras na Supercopa, levaram aos pênaltis e venceram a Supercopa em cima do Palmeiras, que é um dos grandes times hoje da América do Sul, quiçá do mundo. Então é preciso dizer isso, que o São Paulo jogou bola nesses jogos, mas o São Paulo foi definhando à medida que esse espírito de luta acabou se perdendo no São Paulo. Não tô dizendo que os jogadores do São Paulo passaram a ser vagabundos, não é nada disso, mas você vê que o espírito de luta, aquela coisa de gente, a gente não é o melhor, a gente tem que correr muito pra conseguir equiparar os caras. Isso foi se perdendo. E sabe, com um pouco de prepotência, de arrogância, as falas do Muricy dizendo que o Carpini já não lhe perguntava tanto quanto perguntava quando chegou ao clube. O Carpini, quando se classifica sofrendo no Campeonato Paulista contra o Ituano e faz o sinal de ouvido pra torcida, como tá aqui ó, me classifiquei em primeiro, vai aí agora, independente se é pra torcida do São Paulo ou se é pra torcida do Ituano. A postura do Carpini é justamente essa de soberba, arrogância, que é tudo que o São Paulino não precisa. Porque eu, como São Paulino, a gente sabe que vem tudo lá da soberba, né, da arrogância, do soberano lá do Juvenal Juvencio, isso não é legal. Porque o São Paulo não é mais esse time. São Paulo é um time atolado em dívidas, com muitas dificuldades financeiras, que demite o Carpini e a torcida comemora como se houvesse horizonte. Beleza, o Carpini não é bom treinador, não fez um bom trabalho, o desempenho não ajudou ele porque o São Paulo jogava mal e os resultados foram ruins. Mas eu te pergunto, o que o São Paulo vai fazer agora? O horizonte para a torcida do São Paulo é horroroso. Porque se falou no São Paulo em Rafa Benítez, quem trouxe essa informação foi o Gabriel Sá. Ah, mas já negaram essa informação, o Benítez não vai vir. Mas eu tenho certeza aqui que o Gabriel Sá não inventou essa informação. Esse nome foi especulado no São Paulo.
Eu não duvido que esse nome rodou nos corredores e olha, é possível trazer. E quando o São Paulo cogita um cara como Rafa Benítez, num ano em que o São Paulo é tão importante pro São Paulo para não sofrer no Campeonato Brasileiro, não ser eliminado tão precocemente na Libertadores, não ser eliminado precocemente na Copa do Brasil, se cogitar o Rafa Benítez, que vai chegar aqui sem saber como é que a banda toca, mostra o quanto o São Paulo tá perdido. São Paulo não faz ideia do que vai fazer. O São Paulo tem uma janela do meio do ano agora que não tem dinheiro e tem a esperança de negociar o Rames Rodrigues para liberar espaço na folha salarial que o São Paulo já não cumpre tão em dia. Então o que se pode dizer realmente é que o horizonte é horroroso para a torcida do São Paulo e que olhar agora para o horizonte e pensar assim, nossa, agora o Carpini saiu, vai vir um novo técnico, não! Olha os nomes que estão sendo cogitados. O São Paulo fala em Zubeldia, em Carlos Carvalhal. Seja sincero, o que você espera desses treinadores? Olha o Carpini, como a diretoria não sabia o que esperar, a torcida não sabia o que esperar. É um cara que joga na retranca e tenta resolver o jogo ali num contra-ataque, uma bola parada. Isso nunca aconteceu no São Paulo, porque ele não sabia o que fazer, ele estava completamente perdido. O que é que o Zubeldia poderia chegar no São Paulo e fazer? O que o Carvalhal faria no São Paulo? O que o Benítez faria? O que o Filipão faria? A torcida não sabe nem o que vem do próximo treinador, a diretoria não sabe o que quer, a diretoria só quer paz, só quer terminar o seu mandato, se manter no poder, não tá nem aí para o que o treinador pode oferecer, desde que tenha resultados, a diretoria vai seguir como um pavão. Aí, quando tá ganhando o Júlio Casares e os diretores, aparecem, quando tá perdendo, aí nesse caso foi esse silêncio e essa fritura horrorosa que aconteceu com o Thiago Carpini, que você goste ou não, você vai concordar comigo que é horroroso. Já imaginou se uma empresa faz isso com você? Seja lá em que for que área que você trabalha, te deixa tão exposto quanto o São Paulo te deixou o Thiago Carpini? Era sim para ter sido demitido no final do Campeonato Paulista, mas numa relação extremamente profissional. Olha, Carpini, o seu trabalho não funcionou. O que você fez não deu certo. Eu quero agradecer, realmente você chegou aqui. Já era para ter sido feito um contrato com ele nesse sistema de Carpini. Eu não vou te contratar para te dar estabilidade. Eu quero ver o que você vai propor. Olha, tudo bem, eu prefiro ser campeão paulista. Mas se você não for campeão paulista, mas me mostrar que você tem condições de continuar e comandar o time na Libertadores e no Brasileiro, você segue. Sabe, não tem essa conversa franca. Não, aí vamos bancando, aí perdeu essa intertemporada entre a eliminação no Paulista e o começo do Brasileirão. O próximo treinador que chega já é com jogo em cima de jogo, porque não vai ter pausa nem pra Copa América, vamos parar. E o São Paulo vai seguir nessa toada de troca treinador, a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é daquele lá, a culpa é daquele outro. E cada vez o Campeonato Brasileiro é mais competitivo. E eu te pergunto, quantos times são piores mesmo que o São Paulo nesse Campeonato Brasileiro? Porque se você não encontrar 5 times piores de verdade que o São Paulo, tô falando pior, tá? Eu não tô falando time que tipo assim, não, é igual, tô falando time pior. Encontra 5 times piores que o São Paulo definitivamente. Porque você olha e fala, esse aqui o São Paulo mete bronca, São Paulo goleia esse time. Se você não encontrar 5 times piores que o São Paulo vai brigar contra o rebaixamento. É isso que a torcida parece não ter entendido. Ah, então você tá defendendo que o Thiago Carpini tinha que continuar? De maneira alguma. Eu estou defendendo que a diretoria entenda que é preciso montar um projeto de verdade, ter uma conversa franca, ser mais profissional, porque o São Paulo é uma instituição gigantesca, mas que é verdade. Tá se apequenando porque tá entregue nas mãos de incompetentes que não têm a menor condição de gerir um projeto. Gente, os times que antes estavam completamente abandonados, hoje estão começando a se estruturar. Com todo respeito, o Bahia hoje é uma SAF muito bem organizada. Você vai ter lá a questão do Botafogo que se organizou com o John Textor. O Vasco hoje pode não ser das melhores SAFs, mas tem mais investimento. Então cada vez o sarrafo tá ficando mais alto. Hoje a gente já consegue olhar projetos de SAFs ruins. Você acha hoje que o Cuiabá realmente vai ser rebaixado facilmente? Você acha que o Fortaleza vai ser rebaixado? Esses clubes estão muito organizados, têm um projeto muito bem estruturado e cada vez fica mais assustador. Incaíveis estão caindo, olha o Santos. É perigosíssima a situação que o São Paulo tá. E tudo bem, se a torcida quiser comemorar, porque enfim o Thiago Carpini, que não fez um bom trabalho no São Paulo, saiu. Mas é um momento de comemoração que mais me parece, na verdade, sabe quando você tá se afogando que você consegue sair um pouco daquele respiro? Não significa que você não vai se afogar. Você só conseguiu tomar mais um pouco de ar. Se o São Paulo não definitivamente sair da água e entrar num bote, a coisa pode se complicar. E eu te pergunto, quem é que acha que o São Paulo vai ter um horizonte melhor
com esses dirigentes patéticos que estão hoje no clube? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.